João, capítulo 13, a partir do versículo 12. Muito foi falado ao longo do aniversário da igreja. Eu queria tecer mais alguns comentários a respeito desse tema, servir a Deus, servindo ao próximo. Quantos amam servir a Deus? Agora repita esse tema comigo: servir a Deus, servindo o próximo. Mais uma vez. João capítulo 13, versículo 12, diz assim: Depois de Jesus ter lavado os pés dos discípulos, pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, lhes perguntou: Vocês compreendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de que, igreja? Mestre, mais o que? De Senhor, e fazem bem, porque eu o sou. Agora, ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem o quê? Lavar os pés uns dos outros. Porque eu lhes dei exemplo. Repita isso comigo. Eu lhes dei o exemplo, para que, como eu fiz, vocês façam também. Em verdade lhes digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Pula para o versículo 20 e com isso terminamos a leitura inicial. Em verdade lhes digo, quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim, disse Jesus, e quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou, ou seja, Deus. Amém, queridos? Vamos orar? Gracioso Deus, bendito e amado Pai, nós louvamos o Teu nome e Te agradecemos, ó Pai, por esse grande privilégio que temos de estar na Tua casa e ouvir a Tua voz. Que este momento seja um momento de renovo, de alimento, de consolo, de reflexão, de transformação e, por fim, de alinhamento dos nossos corações ao Teu trono, à Tua vontade. Fala conosco porque nós queremos ouvir a Tua voz. Nós Te clamamos em nome de Jesus. Amém e amém. Vocês podem se assentar, por favor. Esse é um texto conhecido na última ceia que Jesus teve com os seus discípulos, o chamado a cerimônia do lava-pés. E nesse momento aqui, Jesus, quando ele volta para a mesa, ele pergunta para os seus discípulos: vocês compreendem o que eu fiz? Vocês me chamam de Senhor e de Mestre. Vocês me chamam de Mestre e de Senhor. E fazem bem, porque eu sou. Você pode estender uma das suas mãos e falar: Jesus, Tu és o meu Mestre e também é o meu Senhor. Mais uma vez: Jesus, Tu és o meu Mestre e também és o meu Senhor. Aleluia! O que significava nessa época ser um mestre, né? Muitos nós tivemos professores e de repente até chamamos de mestres, mas os professores que nós tivemos, eles nos ensinavam apenas uma matéria. Mesmo que você tenha tido um professor, alguém aqui teve um professor muito querido, que você guarda até hoje na sua memória, né? Tivemos aqueles que fizeram arte marcial, como eu, como o William, bravos, né? A gente chamava o nosso sensei também de mestre, mas eles só nos ensinavam uma disciplina, uma arte marcial, ou o professor da escola só nos ensinava uma matéria, uma disciplina. Jesus não é esse tipo de professor, Jesus não é esse tipo de mestre. Mestre, quando fala aqui, nessa época, era aquele que ensinava não apenas uma matéria, mas ensinava as coisas importantes, inerentes à vida. E ele não ensinava apenas com um giz, ensinava a matéria teórica, ele ensinava com a sua própria vida. O professor não era aquele que estava apenas o terça e quinta, ou segunda, ou durante a semana, por algumas horas, né, numa sala de aula, ministrando uma aula. Esse mestre aqui passava horas, passava dias, dedicava a sua vida. Ele ensinava com o seu conhecimento, mas ele também ensinava com a sua vida. Ele gastava tempo com os seus discípulos. O que requeria dos seus discípulos é, ouvindo o mestre e vendo a forma
forma de ele andar ser assim como seu mestre era. Amém ou não amém? Então Jesus, quando fala, olha, vocês me chamam de mestre, não é apenas de um professor de uma matéria, de teologia, de Bíblia, de qualquer assunto. Jesus, ele era o mestre da vida, era aquele a quem devia ser imitado no conhecimento, na fala, mas também na vida prática. E quando Jesus olha para eles e fala, vocês me chamam de mestre e fazem bem, porque eu sou o mestre de vocês. Ora, se Jesus é o nosso mestre, o que nós somos deles? Discípulos. E não apenas um aluno que fica ali na sala estudando para tirar 6 e passar apertado na prova. Quantos alunos eu tive aqui assim? Nessa hora ninguém levanta a mão. Tem um corajoso lá, Renato levantou a mão. Senhor, tenha misericórdia da sua vida. E olha que eu te acho inteligente, garoto. Era preguiçoso, né, Renato? Era preguiçoso. Mas Deus teve misericórdia dele, está aí. Né? O que esse mestre está falando aqui é que requer do seu discípulo não apenas uma imitação qualquer, mas uma imitação plena. Que você pegue todo o conteúdo aprendido, que você pegue todo o exemplo de prática e imite. E o discípulo seja igual ao seu mestre. O que requer de um discípulo? Que ele seja igual ao seu mestre. Mais do que isso, Jesus falou, eu não sou apenas o mestre de vocês e vocês são os meus discípulos. Vocês, além de mestre, vocês me chamam de Senhor. E o que é Senhor? Senhor é aquele que é dono de alguma coisa. Senhor é aquele que tem a propriedade de alguma coisa, que tem o domínio de algo ou de alguém. Ora, se Ele é o Senhor, o que nós somos? Servos. O Senhor é aquele que tem domínio sobre o seu servo, é aquele que tem autoridade sobre os seus servos, e os servos estão submissos ao seu Senhor. E os servos devem obedecer em tudo o seu Senhor. Então, para título introdutório, Jesus falou assim, olha, vocês viram o que eu fiz, eu sou o mestre, eu sou o Senhor, não obstante, eu lavei os pés de cada um de vocês. E o que representava nessa época lavar os pés? Alguém já lavou o pé de outra pessoa sem seu filhinho querido e passar talco? Teria coragem de lavar o pé do pastor Érico ou não? Tem cholé não, irmão, eu acho. A gente hoje toma nosso banho com as nossas loções, com os nossos perfumes, com os nossos sabonetes, né? Quem tem um probleminha ou outro ainda passa um talcozinho no tênis, não é isso, Bruno? Estou revelando aqui os pecados. Estou brincando, nem sei, você usa? Fala a verdade, vou perguntar para a Manu quando ela voltar. Olha lá, a Manu está assim, usa, te entregou, usa, não usa? Eu me lembro da última vez que eu estive lá, estava um cheirinho, ela falou, é o tênis de Bruno. Usa o talcozinho. O problema é a sapatilha da dança. Faz sentido, que quando eu passo ali tem um cheirinho também abençoado. Então, um entregando o outro. Gente, que isso. Vocês precisam vir no congresso da família. No conferência da família. Vamos tratar de relacionamentos. Voltando aqui, hoje a gente está cercado de loções, de perfumes, de cremes, que fazem com que a gente fique cheirosinho. O irmão que está do teu lado está cheirosinho, sim ou não? Oh, nossa, Bianca fez assim, ó, tá com moral. Eu sempre falo, já que não dá para ser bonito, vamos ser pelo menos cheiroso, né? A natureza às vezes não nos ajuda, mas pelo menos a gente vai na farmácia e compra alguma coisinha para ficar cheiroso. Mas naquela época, irmãos, não era assim. Lavar os pés era algo muito complicado, porque a estrada era de terra. E muitas vezes era compartilhada. Não tinha carro naquela época, não tinha ônibus, não tinha Uber, não tinha moto, não tinha nada. Então, como que as pessoas se locomoviam? Ou a pé, ou com os seus animais. E animais não são muito educados, né? Já reparou que às vezes até em São Gonçalo a gente encontra, né? As coisinhas no meio do asfalto, no meio do paralelepípedo. Às vezes eu estou andando no centro de São Gonçalo falando, aqui não, irmão, aqui não. No centro tem coisinha de cavalo. Imagine naquela época. Então as pessoas compartilhavam essas estradas. Quando elas chegavam nas casas das pessoas, sempre tinha um servo. Sempre tinha o quê? Um servo que lavavam as mãos e lavavam os pés dos visitantes, os pés empoeirados e os pés também sujos. Sujos de quê?
Deixa a tua mente imaginando, porque eu não vou falar do que é, mas muitas vezes estavam sujos. Agora você tenha certeza, se você estava diante da casa de um senhor qualquer e tinha um servo lavando os seus pés, era o servo de menor categoria daquela casa. Era o escravo menos útil, era o servo... Foi? Tem que posar aqui para foto, senão sai ruim, né, Luiz? Sabe como é que é? Teve uma foto aí que saiu no meme, Tava todo esquisito, às vezes não sai bem. Então, se alguém estivesse lavando seus pés, era o servo, era o escravo de menor categoria da casa. Jesus, ele disse: eu sou o mestre e sou o Senhor. Naquele momento ele tirou a roupa normal que tinha, se vestiu como escravo, se ajoelhou e lavou os pés de todos os discípulos. Quando ele volta para a mesa, ele olha para todos os seus discípulos e diz assim: vocês compreendem o que eu fiz? Se eu, sendo mestre, sendo Senhor, servi a vocês, vocês como meus discípulos e como meus servos, vocês devem servir uns aos outros, com igual humildade, com igual submissão. Você pode dizer amém? No versículo 16, ele até disse aqui: em verdade, eu lhe digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ou seja, se Jesus ele foi capaz de fazer, quem somos nós para nos recusarmos? Sim ou não, irmãos? Mas quantas vezes a gente fala assim: eu me humilhar perante fulano? Não. Às vezes eu tenho a ideia que nós nos achamos maior do que o nosso mestre, maior do que o nosso Senhor, porque o nosso Senhor, sendo Deus, se fez homem, sendo grande, se fez pequeno, sendo Senhor, se fez servo, e nós muitas vezes não temos a capacidade de nos humilharmos, de nos descermos. Nós nos assentamos sobre os nossos pedestais de orgulho, de vaidade, de posição e de status social, e não queremos descer ao ponto que Jesus exige que nós desçamos. Verdade ou mentira, irmãos? Quando Jesus falou essas palavras, ele estava revelando a sua expectativa sobre seus discípulos. Eu espero que vocês sigam o meu exemplo. Por isso, no versículo 17, eu queria ler de novo com vocês. Ele disse assim: se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Vocês podem ler comigo? Vamos lá? Por que eu estou fazendo toda essa introdução aqui com vocês? Eu sei que vocês sabem essas coisas. Eu sei que vocês sabem sobre a cerimônia do lava-pés. Eu sei que vocês sabem que Jesus ele era manso e humilde de coração. Eu sei que vocês sabem que Jesus deixou um exemplo para ser seguido. Quantos sabem disso? Que Jesus quer que a gente seja simples, que a gente sirva um ao outro. Eu sei. Só que a nossa vida não é mudada por aquilo que a gente sabe. A nossa vida é transformada por aquilo que a gente vive. E nós devemos sair daqui hoje desafiados, confrontados e decididos a não apenas conhecer uma verdade, mas aplicar e viver a verdade que nós conhecemos. Posso ouvir um amém? Se Jesus disse que é para nós seguirmos o exemplo, um exemplo de humildade, um exemplo de humilhação, um exemplo de simplicidade, um exemplo de serviço ao próximo. Essa igreja, a nossa vida, tem que ser uma vida dedicada em servir ao próximo, em ajudar o próximo, em cuidar do próximo. No versículo 20 desse texto base que nós lemos, Jesus disse o seguinte: em verdade, eu lhes digo, quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim, e quem me recebe a mim, recebe aquele que enviou. Jesus está nos dando aqui um princípio da representação divina. Olha para o irmão que está do teu lado e fala assim: você é um representante de Deus, você é um representante de Jesus. Irmão, tenta imaginar essa honra. Por onde você passa, você pode dar essa carteirada. Aqui, ó, embaixador de Jesus. Que isso? Que onda, hein, irmão?
Vou te falar uma coisa. Quantos representantes comerciais eu tenho aqui? Ou já foram representantes comerciais? Né, Luiz? Mais alguns aqui. O que era um representante comercial? Ele levava a representação de uma marca para vários lugares. Assim somos nós. Nós levamos a representação da vida de Cristo onde quer que nós passemos. E olha que coisa linda. Jesus nos envia, mas Jesus foi enviado pelo Pai. Então, quando a gente chega e serve alguém está recebendo de nós a presença de Jesus. E quem recebe a Jesus, recebe o próprio Deus, porque o Pai e o Filho são um. E nós agora, uma vez debaixo dessa vontade, nós somos um com Jesus e um com Deus. Você já parou para imaginar isso? Que quando você chega na casa de alguém, não é apenas você que está chegando, é a presença de Jesus que está chegando com você. Quando você está abraçando alguém, não é só os teus braços que estão abraçando, é o Espírito Santo que está movendo consolo ali naquele lugar. Você já imaginou que quando você fala da palavra de Deus para alguém, não é apenas a tua palavra, é o próprio Jesus falando ao coração das pessoas. Eu e você somos servos, discípulos e representantes de Jesus. Onde nós chegamos, Jesus chega com a gente. E onde Jesus chega, o Todo-Poderoso também reina no nosso meio. Aleluia! Glórias a Deus. Então o Pai envia o Filho nos envia e nós somos representantes dele. Nós fomos alcançados para alcançar. Você pode repetir essa frase? Nós fomos alcançados. Mais uma vez, vai. João 3, versículo 16. E agora eu vou entrar aqui numa metralhadora de textos, tá? Porque Deus amou o mundo. Você quer ler comigo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus, versículo 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo... Uau, você pode aplaudir o Senhor, que coisa maravilhosa! Deus amou o mundo, que deu o seu Filho. Deus amou tanto o mundo, os pecadores e perdidos, que enviou o seu Filho para salvá-los. Agora vamos ler 1 João capítulo 3, versículo 16. 1 João 3,16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida. Você pode dizer graças a Deus? Vou repetir, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, leia para mim. Também nós devemos dar a nossa vida por quem? Uau! Muitas vezes a gente valoriza tanto João 3,16. Deus me amou de tal maneira que enviou Jesus na cruz. Para que eu, uma vez crendo nele e o amando, eu possa ser salvo e ter vida eterna. Quantos acham isso maravilhoso? Mas esse foi um dos motivos. Qual foi o outro motivo? Uma vez ele se dando por você, e você livre da morte e do pecado, você tem a condição de dar a sua vida em favor dos seus irmãos, em favor do seu próximo. É maravilhoso ser alvo do amor de Deus e, como gratidão, amá-lo de todo o coração. Quantos amam a Deus de todo o coração? Glórias a Deus, aleluia. Mas Deus também nos convida a transbordar o amor recebido com o nosso irmão e provar o nosso amor a Ele, servindo o nosso próximo. Todo amor deve ser provado. Você pode repetir isso? Todo amor deve ser provado. É assim ou não é? Minha esposa pede que eu prove um amor por ela todo dia. Sai caro, irmão. Estou brincando, faz isso não. Ela sabe que eu amo. Mas a Bíblia fala que o amor ele deve ser provado. Deus prova o seu amor para conosco nisso, que Deus morreu por nós, Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O amor não é apenas falado, o amor não é apenas sentido, o amor deve ser provado. Por isso em 1 João capítulo 3, versículo 17, está escrito assim: ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar o que, irmãos? Necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa,
como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, leia para mim agora. Não amemos de palavra, nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. O que a Bíblia está nos ensinando? Você se diz amado por Deus, está cheio do amor de Deus. Você vê alguém te pedindo uma esmola, não tendo o que vestir, não tendo o que comer. Você tem um recurso, fecha o coração. Como o amor de Deus pode permanecer em você? Não orna, não faz sentido. Se Deus te supre, você também deve ser um mordomo que supre os necessitados. Se Deus supre as suas necessidades, Deus faz isso esperando que você seja grato a Ele, mas que você também demonstre essa gratidão, esse amor, servindo os seus irmãos. Posso ouvir um amém? Quando a gente leu em João 3,16, ele disse que aquele que cresce em Jesus não pereceria, mas teria a vida eterna. A salvação é pela fé. Você pode repetir isso? A salvação é pela fé. Mas olha o que diz Tiago, capítulo 2, versículo 14. Tiago 2, versículo 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé? Quantos têm fé? Amém? Mas não tem obras. Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem com falta de roupa ou necessitando de alimento diário e um de vocês lhe disser, vão em paz, tratem-se de aquecer, de se alimentar bem, mas vocês não lhes dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Versículo 17, leia para mim. Assim também a fé, se não tiver obras por si só, a fé, ela é evidenciada pelas obras. Se eu tenho fé em Jesus, eu vivo como Jesus viveu. Jesus viveu servindo ao próximo, suprindo a necessidade do próximo, amando o próximo. Posso ouvir um amém? Efésios capítulo 2, versículo 8, o apóstolo Paulo vai dizer assim: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para o que, irmãos? Para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, se nós não somos salvos pelas obras, e certamente não, nós somos salvos pela fé, pela graça mediante a fé. É justo dizer também, nós não somos salvos pelas obras, mas fomos salvos para as boas obras. Você pode repetir isso comigo? Eu não fui salvo pelas obras, eu sou salvo pela fé em Cristo Jesus, mas fui salvo para as boas obras. Entende, irmão? Não é o que você faz de bom que te salva, esquece. Filantropia não salva ninguém. O que salva é a fé em Cristo Jesus, que perdoa pecados. É a graça dele. Nada de bom que há no homem é capaz de pagar a culpa do pecado. Para isso Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou pela nossa nova vida. Não obstante isso, Jesus, uma vez ressuscitando para uma nova vida, essa nova vida deve ser para quê? Para as boas obras. Antes eu não tinha condição de viver as boas obras. Agora, reconciliado com Deus, eu posso viver as boas obras. Tudo isso eu sei, pastor. Bem-aventurado você será se a praticar. Porque o que a gente consegue perceber é que entre o discurso e a prática há uma distância muito grande. Entre a teoria e a realidade há um abismo muito grande. E eu então me pergunto, o que nos impede de servir a Deus servindo o nosso próximo? O que será que tem impedido as pessoas de seguir o maior exemplo, isto é, Jesus, o Mestre e Senhor, sendo um humilde servo dos homens? Eu queria falar sobre 3 obstáculos que impedem as pessoas hoje de servir a Deus dessa maneira. Quantos? 3. Está certo que cada 3 tem mais 5 subtópicos, mas a gente sai daqui hoje ainda, tá bom, Luiz? Então, a primeira delas está em Mateus capítulo 25, versículo 14.
Eu queria ler com vocês rapidamente a parábola dos talentos. Diz assim a Bíblia: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um Deus deu 5 talentos, a outro deu 2, ao outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. E então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente para fazer o que, irmãos? Fala forte. Negociar com eles, e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2, ganhou outros 2. Mas o que tinha recebido apenas 1, saindo, fez um buraco na terra, escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Aproximando-se o que tinha recebido 5, entregou outros 5, dizendo: o senhor me confiou 5 talentos. Eis aqui outros 5 que ganhei. O senhor lhe disse: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre muito eu o colocarei. Venha participar da alegria do seu senhor. Aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse: o senhor me confiou 2 talentos, eu estou te devolvendo mais 2 que eu ganhei. Então o senhor disse: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre muito eu o colocarei. Venha participar da alegria do seu senhor. Chegando por fim, o que tinha recebido 1 talento disse: sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, eu fiquei com... Mas nessa noite o medo não vai te parar. Nós já cantamos, amém? Eu fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o Senhor lhe respondeu: servo mau e preguiçoso. O que ele era? Você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então você devia ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que era meu. A primeira questão que eu coloquei aqui, que impede das pessoas de servir a Deus, servindo ao próximo, é uma ideia equivocada sobre Deus e um relacionamento baseado no medo. Você pode repetir isso comigo? Uma ideia equivocada sobre Deus e um relacionamento com base no medo. Você vê que o que distingue esse último aqui, servo, dos outros 2, foi porque ele teve medo. Por que ele tinha medo? Porque ele tinha uma imagem de um Deus severo, de um Senhor, talvez com um chicote na mão, que tivesse só esperando a oportunidade dele fracassar, dele errar, dele falhar, para aí sim chamar a atenção e colocar de castigo. E quantas pessoas existem hoje na igreja, talvez aqui hoje, nesse auditório aqui, nesse santuário, dessa maneira, não se envolvem porque tem medo de Deus, tem medo do fracasso, tem medo do erro. Ora, a ordem do Senhor aqui é: eu estou te dando recursos, saiam para negociar. Qual era a ordem? Quem negocia alguma coisa aqui sabe que existe um risco envolvido no negócio, sim ou não? Quando você sai para negociar, você tanto pode ganhar, quanto pode perder. Ora, se eu e você sabemos disso, quem dirá? Deus. Então Deus não é aquele capataz, aquele Senhor severo, que vai apenas analisar o seu resultado. O apóstolo Paulo diz assim, lá em Coríntios, que o atleta só será coroado se ele lutar conforme as regras. Ou seja, não basta apenas vencer, mas vencer do jeito certo. Ou seja, Deus está atento a todo o processo e não apenas o resultado final. Às vezes você fica preocupado com performance. E quantas pessoas têm medo, né? Eu não vou me envolver porque eu tenho medo de me sair mal. Eu não quero ali... E tem gente que tem muito trauma dentro dessa área, sobretudo de falar em público, de traumas que as pessoas têm, de se envolver em algum projeto, de entrar em algum empreendimento, porque tem medo de sair mal, tem medo da performance, tem medo de negociar. Deixa-me te falar uma coisa: Deus, se Ele chama, Ele capacita.
Se Deus ele te chama, Ele vai te dar todos os recursos necessários para que você seja mais do que vitorioso, mais do que vencedor. Hoje o que nós temos que fazer é abrir mão do medo, porque o medo nos impede de viver o propósito de Deus. O medo nos impede de servir a Deus servindo o próximo. O medo nos afasta da presença de Deus. O medo traz inércia e indiferença à expectativa de Deus, traz apatia e traz negligência e, por fim, traz reprovação à nossa vida. Mas hoje, em nome de Jesus, eu estou falando conforme o pastor Érico já falou aqui, a servos que são fortes e corajosos no Senhor. Diga: eu sou forte, eu sou corajoso, Deus é comigo. A gente tem que sair desse medo de errar, irmãos. Errar faz parte da jornada. A Bíblia diz: se nós cairmos, nós não ficaremos prostrados, pois o Senhor nos levanta e nos toma pela mão. Eu posso ouvir um amém? Não tenha medo de cair, não tenha medo de tropeçar, não tenha medo de errar. Deus não está esperando o teu fracasso. Se Deus te chamou, Deus já está te movendo os recursos para você ser mais do que vencedor. Muitas pessoas têm aquela tática de um time retrancado, ficam ali jogando do meio de campo para trás e tem tanto medo de perder o jogo que não tenta fazer o gol. E por fim, aos 48 minutos do segundo tempo, né? Vasco que o diga, não é isso, Paulo? Aos 48 do segundo tempo, Amanda foi no dia do aniversário lá, Deus abençoe, coitado. ABC, faz parte. E muitas vezes a gente tem medo de fazer o gol, retranca o time, aos 48 do segundo tempo, tomamos o gol. O medo só nos faz isso. O medo de vencer nos faz perder. Mas quando a gente se enche da coragem do Senhor, se enche da revelação de quem Deus é, Deus não está aqui para me culpar pelos meus erros, Deus está aqui para me capacitar para os meus acertos. Vai para cima, irmão, vai com força, vai com fé, vai na unção do Espírito Santo. Deus quer que você se levante, por isso Ele te deu recursos, Ele te deu talentos e Ele está esperando a tua multiplicação. Sai para negociar, ora você vai ganhar, ora você vai perder, mas eu posso te garantir, o resultado será um resultado vitorioso, porque é Deus quem te sustenta. Posso ouvir um amém? Glórias a Deus. Glórias a Deus por isso. Tira essa ideia de que Deus é um Deus que está esperando o seu erro, de que Deus é um Deus super rigoroso. Deus é um Deus amoroso, bondoso. Deus é um Deus capacitador, Deus é um Deus benevolente, longânimo. Deus é um mestre, Ele está te ensinando a vencer. Deus chamou um velho Abraão, um complicado Jacó, um gago Moisés, um pequenino Samuel, um pobrezinho Gideão, o desprezado Davi. Deus chamou tantos outros. Todos eles, irmãos, se permitiram, apesar das suas dificuldades pessoais, serem usados para servir ao chamado de Deus, e o Senhor os ajudou e o Senhor os honrou. O mesmo Deus que honrou Moisés, Abraão, Jacó, Davi, Gideão, é o mesmo Deus que te chama, é o mesmo Deus que te sustenta, é o mesmo Deus que vai te honrar. Posso ouvir um amém? Então, primeira questão, vamos tirar esse medo de Deus, vamos tirar esse medo de errar fora. Deus é conosco, Ele vai nos capacitar para vencer. Segundo ponto, é a nossa ideia equivocada sobre grandeza. E para isso eu queria ler Mateus capítulo 20, versículo 25 até o 28. Mateus 20, versículos 25 ao 28. Diz assim o texto: Então Jesus, chamando os discípulos para junto de si, disse: Vocês sabem que os governadores dos povos dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles, mas entre vocês não é assim. Diga isso comigo. Mas não será. Pelo contrário, agora leia comigo. Quem quiser tornar-se, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês. Tal como, aí ele vai falar dele, o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Aleluia.
Que coisa maravilhosa! Jesus, sendo Senhor, Ele veio para servir. Ele que merecia ser servido, Ele abdicou do seu direito de Senhor e de Mestre para servir ao próximo, para se doar ao próximo. Então Ele está aqui dentro de um contexto do pedido dos seus discípulos, Tiago e João, que se aproximaram de Jesus e falou assim: Jesus, no seu reino, me permita o meu irmão sentar à sua direita e eu me sentar à sua esquerda. O que eles queriam? Queriam um lugar de destaque, queriam um lugar de grandeza, queriam um lugar de proeminência no reino de Deus. Jesus falou: opa, chamou todos os seus discípulos e falou: isso está errado, vem cá, olha, vocês estão olhando o mundo e estão tomando um modelo do mundo como um modelo certo, está errado. Lá fora é assim, o governador senta na cadeira, tem os seus oficiais ao seu lado, e eles são imponentes, e todo mundo se curva, e todo mundo bajula, né? E eles gostam das saudações, eles são imponentes. Entre vocês não será assim. Se vocês querem ser grandes, se tornem pequenos. Se vocês querem ser o primeiro da fila, façam questão de estar no último lugar da fila. Se vocês querem ser uma autoridade, seja servo, simples e humilde, porque o reino de Deus não é lugar de pompa, de status, é lugar de serviço ao próximo, é um lugar de humildade. Então o que eu vejo aqui, sobretudo hoje, num lugar que a gente chama, numa era que a gente chama de pós-modernidade, é uma sociedade tomada pelo narcisismo. Nós estamos cada vez mais hoje olhando para a nossa imagem e querendo reproduzi-las. E Narciso foi assim, ele olhou para a sua imagem e se viu mergulhado. O que Jesus está falando? Olha, o homem que contempla a sua imagem, ele logo se esquece, tem que ficar escravo da sua imagem. Não queira reproduzir a sua imagem. Vocês foram criados à minha imagem e semelhança. Vocês foram chamados para refletir, é a minha imagem e a minha semelhança. Então o que Jesus está nos ensinando aqui? Abram mão desse narcisismo e venham tomar uma vida de humildade e uma vida altruísta. Posso ouvir um amém? Certa vez eu li num livro, que humildade não é pensar menos sobre si, mas pensar menos em si mesmo. Você pode repetir isso comigo? Humildade não é pensar menos sobre si, mas pensar menos em si mesmo. Porque às vezes a gente acha que humildade é isso: eu não sou nada, eu não sou ninguém, pode fazer o que for. Mas mesmo assim você está se colocando num lugar de centro e de destaque. E o autor está falando aqui: olha, humildade não é isso. Não é você pensar menos a respeito de si, mas você pensar menos em si e pensar mais no outro. Pensar mais na necessidade no outro, pensar mais no sofrimento do outro, você sair de evidência e colocar o propósito de Deus na sua vida. Posso ouvir um amém? Jesus, ele disse que o maior homem nascido de mulher foi João Batista. Foi quem? João Batista. E é estranho, porque João Batista, ele morava no deserto, ele vestia pelos de animais, e ele se alimentava de gafanhoto e mel silvestre. Engraçado que quando Jesus vai dizer que o maior homem da história não foi Abraão, o pai da fé, não foi Moisés, o maior líder da história dos hebreus, não foi Davi, o maior guerreiro e rei de Israel, nem mesmo Salomão, o rei mais rico de todos. Foi o simples, pequeno e humilde João Batista. Meu irmão, para agora e pensa, se o conceito de grandeza de Jesus é diferente do nosso ou não é? Quem que a gente pensa que é grande? Os grandes astros de futebol, os grandes governantes das nações mais ricas do mundo, os pregadores mais famosos, os palestrantes mais famosos, aqueles que estão na lista da Forbes como os bilionários mais ricos do mundo. Esses nós achamos que são os maiorais. Mas Jesus está falando aqui, para mim, o maior homem, o homem maior na face da terra, foi aquele homem simples, que dedicou a sua vida para servir ao meu propósito. É tempo, irmãos, da gente esquecer um pouco de nós mesmos, esquecermos da nossa imagem,
Parar com a nossa preocupação cega e doentia sobre o que vão pensar de mim. Quantos sofrem com isso? Nossa, o tempo inteiro eu fico, meu Deus, será que a igreja está entendendo o que eu estou pregando? Será que está compreendendo esse meu ato, essa minha atitude? A gente fica preocupado com o que o outro pensa de nós. E Deus está falando assim, esqueça um pouco de você. Fique preocupado com o que eu penso, porque eu que sei que pensamentos que eu tenho a vosso respeito são pensamentos de paz, são pensamentos de bem. Então para com essa neurose e se apegue ao meu pensamento. Olhe para o próximo e sirva com a grandeza, não do homem, mas com a grandeza de Jesus. Posso ouvir um amém? E a terceira e último impedimento das pessoas servirem a Deus, servindo ao próximo, é o viés interesseiro que as pessoas têm sobre o serviço. E para isso eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 25, a partir do versículo 31. Diz assim o texto bíblico: quando o Filho do Homem vier na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita, os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá ao que estiverem à sua direita: venham, benditos do meu Pai. Quantos vão ouvir essa voz? Digam aleluia. Aleluia, venham benditos do meu Pai, herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Agora leiam com atenção: porque eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, eu era forasteiro e vocês me hospedaram, eu estava nu e vocês me vestiram, eu estive enfermo e me visitaram, eu estive preso e vocês foram me ver. Então os justos perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer? Ou com sede e lhe demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiros e o hospedamos? Ou nu e o vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo e preso e fomos visitá-lo? O rei respondendo lhes dirá: em verdade lhes digo, leia para mim, igreja, que sempre que o fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Aleluia. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Por quê? Tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e vocês não me deram de beber. Sendo forasteiro, vocês não me hospedaram. Estando nu, vocês não me vestiram. Achando-me enfermo e preso, vocês não me foram ver. E eles lhe perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não o socorremos? Então o rei responderá: em verdade lhes digo, que sempre que o deixaram de fazer a um destes mais pequeninos, foi a mim que deixastes de fazer. E eles irão para o castigo eterno, porém os justos irão para onde? Quantos justos eu tenho aqui nessa noite? Glórias a Deus. Eu chamei essa parte de o viés interesseiro do serviço. Por quê? Porque lembra que eu falei que os discípulos são representantes de Jesus? Onde você chega, Jesus está chegando com você. Amém ou não amém? Mas deixa-me te falar, as outras pessoas que são alvo do teu serviço, elas também são representantes de Jesus. Jesus deixou claro que cada uma dessas pessoas que foram alcançadas pela tua benevolência, não foram apenas elas que foram alcançadas. Quem foi alcançado? Jesus. Jesus está nos discípulos, mas Jesus também está nos necessitados. Jesus é tudo em todos. É o que está escrito em Colossenses. Repita isso comigo: Jesus é tudo em todos. Jesus está em você, Jesus também está no outro.
Jesus está esperando algo de você. E o que eu percebo aqui é que a resposta, tanto dos que estavam à direita como estavam da esquerda, foi a mesma. Só que a motivação do coração era diferente. Aqueles que fizeram bem, eles faziam com tanta naturalidade, que eles não sabiam que estavam fazendo para quem? Para Jesus. Por isso que eles são chamados de ovelhas e estavam à direita. Eles simplesmente foram alcançados pelo amor de Deus, e esse amor transbordava. Então era natural eles darem comida, darem bebida, eles socorrerem alguém, eles perdoarem as pessoas, eles realizarem o bem. Por quê? Porque eles eram de Jesus. É natural. Por isso que eles ficaram surpresos. Jesus, quando foi que a gente te viu assim, com fome, com sede? Quando foi que a gente te viu enfermo? Aí Jesus falou: não, rapaz, toda vez que vocês fizeram ao próximo, vocês estavam fazendo para mim. Isso é normal para a gente. Que isso? A gente aprendeu com o Senhor, porque o Senhor é o nosso mestre. Amém, amém? Nós somos assim. Mas os da esquerda também ficaram surpresos. Senhor, quando foi que nós tivemos com fome e com sede e nós não te socorremos? Jesus falou: toda vez que vocês fecharam o coração para um necessitado, vocês fecharam o coração para mim. Agora, pensa nessa sutileza. O que esses da esquerda estavam falando? Se nós tivéssemos te visto, Jesus, nós tínhamos te socorrido. Era um serviço baseado na aparência do homem, no interesse do homem. Se Jesus estiver aqui, eu sirvo a Jesus. Mas Jesus está aqui na pessoa do próximo. Tem alguém do teu lado sofrendo, precisando da tua oração, precisando da tua ajuda, precisando da tua palavra, precisando do teu carinho, precisando do teu tempo, precisando da tua atenção. Se for para Jesus, eu estou disponível. Jesus está aqui, na pessoa que está do seu lado. Olha para o irmão e fala: irmão, Jesus está aqui. Olha para mim, fala para ele: olha para mim. Jesus está aqui, olha para mim. Eu posso ser hoje o representante, o discípulo, ser o representante de Jesus como discípulo, como eu também posso ser o necessitado. Mas Jesus está aqui. Tudo que nós fazemos para a honra, para a glória e para o louvor dele. Eu posso ouvir um amém? Deus, irmãos, Ele não vê apenas o que fazemos, mas Ele também vê o porquê nós fazemos o que fazemos. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5, o apóstolo Paulo vai dizer assim: portanto, não julguem nada antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Não basta apenas fazer o bem, devemos fazer o bem com a motivação certa. Posso ouvir um amém? E a maior motivação deve ser sempre o amor. Diga isso comigo: a maior motivação deve ser o amor. Fala para o irmão que está ao teu lado: eu te amo muito, irmão. Conta comigo. Se quiser, faz um coraçãozinho para ele. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 3, diz assim: e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado em favor de alguém, leia para mim: se não tiver amor, isso nada me aproveitará. Tudo que nós fazemos deve ser permeado pelo amor. Deus nos amou primeiro, por isso nós amamos. Amém, amém. O amor que Deus traz sobre nós não deve ser retido em nós, deve ser transbordado na vida do próximo. Agora, dizer que o nosso serviço não deve ter um viés interesseiro não significa que, uma vez servindo a Deus, servindo ao próximo, não tenha recompensas. E nós podemos desejar essas recompensas. Quanto amam recompensas? Sim ou não? Não tem nada de errado você requerer recompensa. Por exemplo, Colossenses capítulo 3, versículo 23, a Bíblia diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração. Como para quem? O Senhor, e não apenas para as pessoas, sabendo que, leiam para mim,
receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Deus é o fiel recompensador de vocês. Olha o que diz a Bíblia em Hebreus capítulo 6, versículo 10. 6, 10, Hebreus. Porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para com o seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo aos santos. Deus não é injusto, Deus tem galardão para você, Deus tem recompensa para você. Pode ninguém estar vendo o que você está fazendo, mas você está fazendo de coração. Deus está vendo, Deus tem recompensa, Deus tem galardão para você. O homem pode não recompensar, mas Deus é o fiel recompensador. Mateus capítulo 10, versículo 40, Jesus garante assim, Mateus 10, 40, quem recebe vocês é a mim que recebe, e quem recebe a mim, recebe aquele que enviou. Quem recebe um profeta, no caráter de profeta, receberá a recompensa de... Quem recebe um justo, no caráter de justo, receberá a recompensa de... E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria a um desses pequeninos, por ser ele meu discípulo, em verdade lhe digo que de modo perderá a sua recompensa. Eu não sei quem colocou essa água aqui. Foi você, irmão Xé? Você tem recompensa para você, Deus não esquece. Um copo de água fria, Deus anota no seu caderninho. Tem gente que acha, lembra quando eu falei na primeira questão, que tem medo de Deus, achando que Deus está ali só anotando os seus fracassos, os erros. Parece que tem gente que acha que Deus está anotando os nossos pecados. Os nossos pecados já foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro aqui, ó, na cruz. Se você se arrepender, confessar, abandonar, o pecado não tem influência sobre você, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas diz o livro de Apocalipse que as nossas obras nos acompanham. Deus está escrevendo ao memorial diante dele. Tudo que você faz pelo próximo, Deus está anotando. Tem recompensa para você. Por isso, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, ele diz assim: portanto, meus amados irmãos, leia para mim, sejam firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor... Uau, você pode aplaudir o Senhor nessa hora? Sejam firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, porque no Senhor o seu trabalho não é vão. Você de repente já se frustrou em muitos trabalhos, se dedicou, se esforçou, fez de tudo que foi possível, mas o negócio não deu certo, sim ou não? O trabalho não foi para frente, não redundou no lucro, na receita que você esperava, mas eu posso te garantir que o trabalho na obra do Senhor, quando você serve a Deus, servindo ao próximo, o seu trabalho não é vão, tem recompensa, tem herança garantida para você. Deus é fiel. Então eu quero trazer essa palavra aqui para te fortalecer, irmão. Seja firme, seja inabalável e seja abundante na obra do Senhor. Não deixe de fazer o bem, porque ao seu tempo nós vamos colher o bem que nós estamos plantando. Amém ou não amém? Se não desfalecermos, conforme diz Gálatas 6, versículo 10. Por isso, irmãos, nosso erro não está em almejar recompensas. O único erro seria se essas recompensas nós queremos fazer por ambição terrena e através das mãos dos homens. Por conta disso, Jesus censura os fariseus lá em Mateus capítulo 6, versículo 1. Jesus só nos chama a atenção para o seguinte: evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem notados por eles. Porque, sendo assim, vocês não terão nenhuma recompensa junto ao Pai de vocês, que está onde? Nos céus. Quando, pois, você der esmola, não fique tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas. O que é isso? Chamar atenção para si. Olha como eu sou um doador, como eu sou generoso. Não façam isso, disse Jesus. Porque quem faz assim é o quê? Hipócritas. Porque eles fazem para serem elogiados pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a recompensa. Qual é a recompensa? O elogio do outro.
Ah, pastor Guilherme é tão bonzinho. Ah, pastor Guilherme é tão generoso. Ele é tão amoroso. Mas por quê? Eu só estou fazendo bem na frente de vocês para vocês terem uma opinião ao meu respeito. Aí Deus diz, para o Guilherme não tem recompensa. Por quê? Ele já recebeu a recompensa. Mas quando eu abro mão da recompensa de vocês, quando eu faço de coração, mesmo quando vocês não estão vendo, mesmo quando vocês não estão aqui, a gente é generoso, a gente ama, a gente serve, diz Jesus, há recompensa nos céus. Irmãos, não abra mão da recompensa de Deus. Nenhuma recompensa que um homem, por mais poderoso, nobre no mundo possa te dar, se compara ao grande galardão que Deus tem para cada um de nós nos céus. Eu posso ouvir um amém?